No ar, então. Boa tarde, bem-vindos a mais um webinar, a mais uma live da EGE, hoje tratando mais o nosso webinar, como vocês sabem, trata das eleições 2020, num contexto diferente que estamos nesse ano de 2020, né, de pandemia, e hoje o assunto é propaganda eleitoral. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos debatedores, a Juliana Freitas e ao Guilherme Gonçalves, dois grandes advogados e professores da área de direito eleitoral, especialmente de propaganda eleitoral, que vão junto com o nosso colega já conhecido, Basílio, chefe da sessão aqui da EGE, discutir propaganda eleitoral. Eu vou rapidamente introduzir os nossos palestrantes, os nossos debatedores de hoje, desde já agradecendo em nome da nossa diretora e presidente do tribunal, a desembargadora Marilene Bonzanini, e o desembargador Vilarinho, vice-diretor e vice-presidente do nosso tribunal, eleito agora na sessão de ontem, então, próximo presidente a partir de maio. A Juliana Freitas, resumidamente, é advogada e doutora em Direito, especialista em Direito do Estado pela Universidade Carlos III, conselheira seccional da OAB Pará, professora da graduação e mestrado do CESUPA. E o Guilherme Gonçalves é advogado, professor de Direito Eleitoral na UEL, na UP e na EGE-TRE do Paraná. Fundador e ex-presidente do IPRAD, conhecido Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, e membro fundador da Abradep e do IBRAD. É uma imensa honra recebê-los hoje aqui, junto com o Basílio, também da nossa EGE. Nós temos feito essa série de lives dentro de um webinário que é denominado Eleições 2020, nesse contexto que a gente está vivendo, esclarecendo dúvidas e estudando, conversando, discutindo como será o nosso contexto de eleitoral neste ano aí, bem atípico, né? Um cenário que a gente se encontra agora de isolamento social prolongado, acho que ninguém esperava estar vivendo isso. Sem dúvida. Né? Ninguém. Não é possível cogitar a propaganda e a campanha eleitoral daquela maneira que a gente conhecia, né? E convive de panfletos de corpo a corpo, convenções, carro de som. O que vai ser? Será que vai restar o uso de redes sociais? O que vai ser da propaganda eleitoral nesse contexto, né? A verdade é que a campanha eleitoral ela precisa se reinventar e aí nós vamos nos deparar com novos fenômenos que a legislação não sei se está pronta, se estamos prontos, e é isso que a gente quer conversar hoje aqui. Eu queria ouvir, então, um pouquinho de vocês abertamente sobre esse cenário. Vou começar, então, com a Juliana. Mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas que estão nos assistindo. Primeiro, Débora, eu quero deixar registrado meu mais profundo agradecimento e parabenizar a EGE do Rio Grande do Sul por essa iniciativa louvável, considerando todo o contexto no qual nós estamos submetidos nesse cenário de pandemia e, ao mesmo tempo, no cenário de eleições municipais. Né? É interessante, como você muito bem ressaltou, que nós repensemos e reinventemos o que nós entendemos por propaganda eleitoral, em especial nos tempos atuais. Ontem, inclusive, conversando rapidinho com o Guilherme, com o GG, nós falávamos exatamente sobre isso. A mim me parece que a propaganda eleitoral é um dos principais momentos de todo esse processo eleitoral. É através da propaganda eleitoral e da sua instrumentalização que nós, tanto eleitores como candidatos, vamos exercer os nossos direitos fundamentais em relação às nossas liberdades, né? De acesso à informação, de depositar a nossa confiança política no candidato e, por outro lado, no candidato, de exercer a sua liberdade de expressão, comunicando, informando o povo para que ele veio. E eu creio, Débora, que é exatamente nesse contexto que nós vamos precisar também reinventar a propaganda nesse ano. Eu sempre me refiro ao fato de que todos nós exercemos várias facetas, né? Nós exercemos várias funções diuturnamente, e não é diferente com um candidato. E é o que me parece, cabe ao candidato expressar para a sociedade e demonstrar para a sociedade quais são os seus valores, quais são os seus projetos no âmbito político. Não interessa para a sociedade o que ele faz ou deixa de fazer no cenário privado, né? Tampouco interessa para a sociedade. Por exemplo, se um candidato ou uma candidata
são excelentes pais ou mães de família, mas são péssimos gestores públicos. Não interessa um perfil de candidato como esse. E aí, exatamente esse o gancho. Ora, nesse contexto de pandemia, é fundamental que os candidatos, em especial em razão da dificuldade que nós temos e da impossibilidade atual, por exemplo, de convocação de reuniões, de aglomeração dos candidatos, no momento da propaganda política, e nós não temos como averiguar e constatar se até lá, né, da propaganda eleitoral, esses impedimentos estarão ainda existentes, né, no nosso contexto, mas é fundamental que o candidato tenha sensibilidade e repense o seu papel como político nesse novo contexto. Quais são os seus projetos? O que ele pensa como consequências que vão surgir a partir dessa pandemia? Como que ele vai pensar o município dele, a partir do cargo que ele pretende concorrer, prefeito ou vereador, diante desse contexto de vírus, de contaminação e todas as sequelas que vão surgir, já estão surgindo na nossa sociedade. Então, eu, sinceramente, acredito que é o momento, na verdade, já passou esse momento, de nós nos educarmos politicamente. E a propaganda eleitoral, ela não pode ser simplesmente uma conjunção de é proibido, é permitido. É muito além disso. É o momento em que nós temos liberdade de manifestar democraticamente o que nós temos de mais genuíno, que é o nosso voto. E não votar simplesmente porque é uma obrigação, mas, acima de tudo, porque é a materialização da democracia no nosso sistema. Então, eu realmente acredito que, diante desse contexto, das várias urgências e necessidades que se apresentam diuturnamente, tanto a sociedade vai ficar muito mais crítica e eu acho muito mais exigente em relação aos candidatos, como também eu acredito que os próprios candidatos vão precisar se reinventar, readaptar e, acima de tudo, terem sensibilidade para esse novo contexto e assim mostrarem a que estão vindo para a política. Eu acho que a Débora está sem som. Agora estão me ouvindo? Muito bem. Agora estamos. Antes de te passar, doutor Guilherme Gonçalves, quero registrar a presença aqui da nossa desembargadora Marilene Bonzanini no chat, dando boa tarde. Registrar a presença também do doutor Silvio Ronaldo, também membro do Pleno, doutor Gerson Fishman, também membro do nosso Pleno, e temos aqui diversos colegas servidores registrando a presença. Temos aqui Marcelo Vaik Pugliese também registrando a presença e a audiência. Quero agradecer a todos e dizer que podem fazer aqui o registro de alguma informação e de alguma pergunta que os nossos debatedores vão tentar responder, né? E vou passar, então, a palavra, por favor, doutor Guilherme. Bom, em primeiro lugar, quero dar uma boa tarde a todos, na pessoa da Débora, do Johnny, que está ali supervisionando, da eminente desembargadora presidente do TRE Gaúcho. Eu já estou quase mais gaúcho que paranaense, e como quase que a corte inteira está composta, eu já vou introduzir aqui, estruturar uma sustentação oral ao meu grande colega e amigo Alexandre Basílio, esse verdadeiro baluarte do direito eleitoral brasileiro, sobretudo na parte da informática, o coordenador-geral da Bradep, Marcelo Vaik, que eu não sei como é que ele dá conta de fazer tanta coisa, e nas lives que eu participo, ele sempre está participando. Eu quero, obviamente, e um beijo especial na minha querida Juliana Freitas, essa espetacular professora lá que demonstra que o direito eleitoral está, de fato, espalhado no Brasil. Como a gente reivindica para o Paraná um grande centro produtor de conhecimento jurídico na área de direito eleitoral, a gente tem que reconhecer que o pessoal do Pará, o pessoal aí do Rio Grande do Sul, o pessoal do Piauí, fora dos grandes centros, também vem dando um show. Rondônia, nós temos vários membros e, portanto, a gente percebe a importância que tem o direito eleitoral hoje no desenvolvimento do seu compromisso essencial, que é o Estado Democrático de Direito. Em relação à propaganda, eu concordo muito com o que a Juliana falou. Em primeiro lugar, é preciso entender que a situação de pandemia e toda a excepcionalidade que ela tem que colocar, ela jamais vai poder ser interpretada como um mecanismo de diminuição ou de maior repressão à necessidade do amplo debate. Aliás, muito pelo contrário. É justamente nas situações de crise, das maiores crises históricas que a humanidade enfrenta, que se distinguem as sociedades efetivamente fortalecidas e democráticas, desenvolvidas, daquelas que não conseguem, num cenário como esse, se desenvolver. No caso específico da propaganda eleitoral, dentro de um cenário desse, em primeiro lugar, eu não entre aqueles otimistas, né? Por mais, e aí me perdoe a franqueza, do que me parece
um equívoco de condução por algumas autoridades dessa crise toda, eu acredito que nós voltemos a uma certa normalidade, esse novo normal, a partir de julho e agosto. E acho, entendo, inclusive defendi isso como relator de uma proposta da Bradep para um eventual adiamento das eleições, que nós teremos sim condições de fazer a eleição com todas as suas características ainda no ano de 2020. E nesse contexto, e aí eu vou acompanhar a Juliana, é preciso ter uma premissa básica, o que, parafraseando um termo que um professor gaúcho que eu admiro muito, o professor Lênin Streck utiliza, é preciso compreender que a propaganda eleitoral tem uma condição de possibilidade da sua efetividade, que é pré-compreendê-la como um direito fundamental bifronte, e, sobretudo, como um direito do eleitor, e não como um direito apenas, uma prerrogativa dos candidatos, partidos e coligações. E é nesse escopo que a gente tem que expandir a ideia da interpretação das regras de propaganda eleitoral, sempre dotando-a, como direito fundamental que é, como é uma interpretação constitucional de direitos fundamentais, da maior eficácia possível. Que, infelizmente, havia uma tradição jurisdicional no Brasil de fazer aquilo que a Juliana muito bem criticou, que é ficar nessa lógica maluca do proibido e permitido, né? O que nós estamos enfrentando nesse momento, uma crise positiva nesse caso, que as tecnologias introduzem, as redes sociais, que, aqui parafraseando um outro professor, que certamente o Basílio admira, o nosso querido Diogo Reis, nós quebramos o paradigma da comunicação do emissor para o receptor. Hoje, com as redes sociais, nós temos um paradigma comunicativo que é de todos para todos. Às vezes, um indivíduo, com um viral, com um meme, consegue produzir um efeito de convencimento muito maior do que horas de TV. E, nesse contexto, é preciso entender que só há uma saída para essa crise de desinteresse na política e na democracia. É maior liberdade de expressão, é maior liberdade de debate, e é por isso que, tanto no cenário da crise, quanto no cenário da interpretação das regras de propaganda eleitoral, eu defendo com tanta ênfase essa ideia de que o valor essencial é a liberdade de expressão, que não à toa, como reconhece o nosso Supremo Tribunal Federal, é dotada da chamada posição preferencial. É um direito fundamental que tem posição preferencial em relação, inclusive, aos demais direitos no cenário de conflito. E sendo a propaganda eleitoral um meio qualificado de expressão da liberdade de expressão das ideias políticas, ela, portanto, deve sofrer um tratamento que amplie a sua eficácia e não o reprima. É a partir dessa premissa que eu quero fazer esse debate, agradecendo de novo a honra de estar aqui com a Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Rio Grande do Sul. Basílio, por favor, sei que tu tens aí perguntas. Saudações a todos os queridos amigos. Eu quero dizer da minha grata satisfação em ter sido convidado para participar dessa live ao lado do maior especialista, respeitado pela academia, respeitado por todos os que militam aí na área eleitoral, que é o Guilherme, e também ao lado da minha querida amiga, né, minha querida amiga Juliana. E é uma grande satisfação falar desse tema, que é um tema pelo qual tenho muito apreço, me dedico muitas horas de estudo, mas hoje é o dia de ouvir os convidados. Então eu queria lançar uma pergunta exatamente para qualquer um dos dois, fiquem à vontade para responder. Nós sabemos que temos uma expectativa de 750 mil candidatos para as eleições de 2020. Essa é a expectativa que a gente não sabe se vai se confirmar em razão da pandemia. E, segundo o que consta, pelo menos pelos grandes líderes de tecnologia do mundo, essa pandemia talvez, não sei se é como plano B ou como plano A, mas talvez isso ainda se postergue por mais alguns meses. O Facebook, por exemplo, lançou hoje a possibilidade de lançar na própria ferramenta a cobrança para participação, para visualização de suas lives. Então, você assistindo, você vai poder clicar lá e pagar para quem está gerando a live. Ou seja, para o Facebook fazer uma modificação em sua ferramenta é porque ele imagina que essa situação ainda pode durar por mais algum tempo. Então, pode ser que a gente não tenha uma situação de normalidade ainda nos próximos meses. Então, partindo dessas premissas e sabendo que a legislação eleitoral, no que diz respeito à propaganda eleitoral como um todo, ela é tão intrincada e tão complicada, o que vocês acham que as pessoas que estão se preparando, esses pré-candidatos, esses 750 mil, que na grande maioria das vezes não vai ter assessoria jurídica, de que forma que ele pode já começar a se mostrar, a trazer participação, a lançar seu nome, a simplesmente cumprir com o que o 36A diz, mas com tranquilidade, sem os riscos das multas de 5 a 30 mil reais previstas na resolução 23.610 para esses pronunciamentos. E aí, de forma bem geral, qual que é a ideia de vocês para quem nos assiste aí em matéria de propaganda eleitoral em tempos de pandemia? Fiquem à vontade.
Eu sempre dou a preferência à minha professora Juliana. Então vamos lá. Adoro homens gentis. Basílio, querido, existem alguns contextos aí bem interessantes para nós observarmos, porque ao lado da anormalidade, né, que essa pandemia está gerando, nós também temos um outro ponto que marca muito o processo eleitoral na região norte do país, que é exatamente de onde eu falo. Eu acho que é bem interessante numa live como essa, unindo norte e sul, nós trazemos também a realidade da região norte do país. Muitos municípios do norte, né, dos estados do norte, não têm acesso à internet. Não têm acesso, em outra porcentagem, acesso fácil à internet. E também com esse uso, né, aumentado da internet, existe mesmo até nos grandes, nas capitais dos estados do norte do país, eu não sei se vocês estão sentindo isso por aí, muitas vezes uma dificuldade. Dia desses eu estava participando de uma live, caí e não voltei mais, de jeito nenhum, espero que isso não aconteça agora. Então, existe um contexto que é muito questionável, inclusive, e que eventualmente pode prejudicar. Mas, veja, não é um contexto decorrente da pandemia, é a realidade que já existe, mesmo antes da pandemia, essa falta de acesso às tecnologias. Bom, com o agravante da pandemia, nós vamos ter aí uma outra dificuldade, que é desses municípios onde vários candidatos vão se lançar, alguns já devem estar desistindo, em especial muitas mulheres, presumo eu, que vão desistir de participar desse processo, considerando o ônus e o peso dessa pandemia que está recaindo muito mais fortemente sobre as mulheres, e existem estudos sobre isso. Um outro dia, não sei se já foi debate aqui da live sobre isso. Bem, e isso vai impactar na representatividade feminina, muito provavelmente, né? Daquelas mulheres que têm maior potencial, se de fato elas vão participar. Mas sigamos. Com esse contexto da pandemia, Basílio, e nesses municípios, por exemplo, da região norte do país, vai ficar muito difícil porque não pode existir aglomeração. Aqui em Belém, ontem, foi determinado já o lockdown. Então, não pode existir aglomeração, não pode existir reunião. Então, como? Mesmo respeitando o 36A, né, a pré-campanha, para quem não está acompanhando exatamente o termo da lei, que pode fazer a pré-campanha sem um pedido expresso, né, explícito de voto, como que faz essa pré-campanha sem reunião, sem aglomeração? E aí eu volto para a minha fala inicial. Os candidatos vão precisar se reinventar. E quando eu digo sem reinventar, ainda que nos grupos de WhatsApp, eu acho que o WhatsApp vai ser uma grande estratégia, porque ainda que tenha mais dificuldade de ser utilizada a internet, mas o WhatsApp é um fenômeno que é um instrumento tecnológico mais acessível ainda assim nessas localidades. Tem sempre uma árvore ou um poste onde alguém fica lá localizado e passa uma mensagem. É assim que funciona, muitas vezes, né? Nesses municípios. Então, eu acredito que repensar, e aí potencializar o objeto da pré-campanha. Potencializar os seus objetivos, aquilo que ele quer alcançar. Não há tempo a ser perdido. Não há tempo para ser gasto. Então, é preciso que os candidatos tenham a real compreensão do seu papel e, acima de tudo, tenham planos, tenham projetos a serem enfrentados e, como eu ressaltei, em especial levando em consideração os efeitos danosos que restarão conosco pós esse vírus, né? Essa contaminação, porque os efeitos vão vão permanecer, né? Logo, logo vai passar, se Deus quiser. Eles vão permanecer pelo menos por algum tempo, e vai ser exatamente a duração, pelo menos uma parte da duração do mandato desses candidatos. Então, eu realmente acredito que essa reinvenção vai partir muito exatamente daí, Basílio, de pensar a candidatura não simplesmente com meu nome é fulano, eu sou Beltrano, eu quero fazer o melhor para você. Ok, qual é esse melhor? O que é que você vai fazer de fato para melhorar a vida do município na condição de vereador, na condição de prefeito? Como é que você está enxergando os problemas que nós aqui no município X, Y, Z estamos passando, em especial agora, com essa agravante que a pandemia nos trouxe? Porque é a realidade, me parece, que não tem como ser ignorada durante todo o processo da propaganda. Bom, para variar, né, Basílio, eu tenho concordância, eu e a Juliana temos uma compreensão, acho que muito semelhante do ponto de vista
da base teórica da interpretação constitucional que condiciona todas as categorias infraconstitucionais a respeito da regulação, dessa forma que eu insisto, qualificada, privilegiada, fundamentalizada como um meio essencial para o exercício de direitos políticos, que é a liberdade de expressão das ideias políticas. Para que a gente ingresse na ideia da pré-campanha e da própria propaganda política, com os desafios que esse novo mundo que vai emergir dessa pandemia trarão a todos os atores do processo, cidadãos, candidatos, pré-candidatos, é preciso, em primeiro lugar, entender que algumas questões estão sendo alteradas. E aí eu quero ser bem concreto. Quem hoje, e como no nosso país a gente permite a reeleição, quem hoje está no exercício de um cargo de prefeito ou vereador e que pretende se recandidatar, já está sofrendo uma mudança. Nós estamos discutindo ainda, Basílio, que acho que é um tema interessante para falar dessa fase de pré-campanha, a extensão ou não, ou a interpretação constitucionalmente adequada daqueles dispositivos das condutas vedadas que justamente servem para dar uma maior igualdade em face dessa desigualdade inigualável, como eu digo, que é o fato do sujeito poder concorrer à reeleição, né? E, evidentemente, quem está no poder, para bem ou para mal, quem está no exercício do mandato, tem mais visibilidade. Então, esse é o primeiro aspecto que vai exigir dos pré-candidatos uma reflexão. Eu tenho recomendado cautela. Cautela no sentido de que os gestores públicos, os vereadores, quando tiverem que talvez exacerbar um pouco a questão de publicidade, a questão do parágrafo 10º do 73, que é bens, que necessariamente bens, serviços, etc., que a rigor estariam proibidos nesse momento, que sigam estritamente as regras em relação a isso, sob pena de ingressarem no perigoso campo do abuso de poder. Para quem é pré-candidato, eu queria aproveitar uma intervenção muito precisa da Juliana. Por quê? Porque, de fato, o Brasil hoje, o Basílio sabe disso melhor que eu, é um país onde a grande maioria da população, né, do ponto de vista massivo, 80%, 85%, não sei se é mais, 90%, tem acesso ao smartphone. Nós temos 230 milhões de smartphones habilitados do Brasil, tem mais smartphone do que gente aqui no Brasil. Mas é preciso levar em conta, dentro dessa ideia de que o princípio democrático ele tem que ter uma interpretação nacionalmente unificada, que se eu tenho em São Paulo, em Curitiba, no sul do Brasil, nas cidades médias e grandes do sul do Brasil, e mesmo nas menores aqui, uma capacidade, uma capilaridade da internet, no norte, no nordeste e no centro-oeste, isso não é uma realidade. Então, quando eu vou pensar o trabalho de pré-campanha, a partir dos precedentes do TSE, eu tenho que também levar em conta essa realidade que a Juliana também aborda. E aí a solução que eu preconizo nesse momento é, em primeiro lugar, há que se exigir a extensão dessa infraestrutura de redes sociais e internet, no que for possível, e, em segundo lugar, que se tenha uma interpretação mais aberta, mais amiga do livre debate por parte da jurisdição eleitoral quando tratar de fenômenos de organização de pré-campanha. Tem que se entender o sentido interpretativo do 36A e dos seus 9 incisos, que estão muito bem consolidados daqueles 3 acordos históricos. O primeiro não me lembro, mas o segundo é o 924, o terceiro é o 4346. O Basílio, que tem uma facilidade absurda para decorar tudo, ele fala, inclusive, o número de protocolo da petição original disso. Mas esses acordos estruturaram um campo de absoluta ausência de controle jurisdicional, que são os chamados indiferentes eleitorais, que têm eficácia política, mas não tem aquela conexão direta com a matéria político-eleitoral, com a propaganda em sentido estrito, e que pode ser usadas. O que eu penso dos candidatos? Penso como advogado, como operador de direito. Eu, todo mundo sabe, tenho uma postura muito favorável à liberdade e, nesse momento, eu privilegiaria aqueles instrumentos de organização social que têm um custo menos intenso. Por exemplo, redes sociais, Facebook, WhatsApp, sempre lembrando que esses instrumentos, eu vi um debate outro dia, Basílio, não sei se participou, de que partiam, dizer assim, é uma falsa premissa, não lembro se foi você, quem foi, são tantas lives que eu estou assistindo que às vezes a gente confunde. É uma falsa premissa dizer que a internet é barata. Ela é barata num certo sentido, mas há determinadas questões que você tem que investir muito dinheiro. A efetivação de bots, robôs, aqueles deepfakes. Aí o Basílio tem 62 conceitos para explicar as coisas que fazem. Essas são iniciativas que sabotam essa igualdade ampliativa, que sabotam até esse novo paradigma de comunicação de todos para todos, e aí que eu concluo dizendo,
Os candidatos têm que ousar, mas essa ousadia tem que ter no limite, e aí o Basílio diz, para evitar o parágrafo 3º do 36, as multas de 5 a 30 mil. Eu não me preocupo tanto, Basílio, com as sanções de propaganda fora de época. O que me choca é o abuso do poder. E aí é preciso concluir. Nem toda propaganda ou organização de pré-campanha que não tenha sido sancionada como propaganda eleitoral fora de época é considerada lista para abuso de poder. Mas também nem toda propaganda que seja assim sancionada pode configurar abuso de poder. Eu sou daqueles que achava que tinha que ter uma espécie de libera geral e que nós fôssemos rigorosos no controle do abuso do poder econômico. E, nesse momento, me parece que, infelizmente, devido a esse constrangimento do contato social, o recurso, sem dúvida nenhuma, são as redes sociais, sobretudo a mais barata de todas, que é o WhatsApp, né? O Facebook. E aí, Basílio, para concluir, se de fato o Facebook começar a tarifar alguns mecanismos, quem sabe a gente não invente uma espécie de horário eletrônico gratuito para evitar que também nesse campo extraordinário de difusão do conhecimento e da informação e da propaganda, a gente evite também que aqui a lógica seja do que quem pode mais para menos. Eu vou aproveitar, Basílio, só porque achei interessante aqui uma pergunta já do chat, já vou aproveitar. Num caso hipotético de um pré-candidato doar álcool gel à população e o rótulo tem seu nome e suas qualidades, poderíamos considerar propaganda antecipada? E muitos perguntando a opinião de vocês também sobre a realização das eleições este ano. Se vocês puderem começar então, Ju. Eu vou ser mais rápido. Vai lá. Álcool gel, o nome do candidato e as qualidades não tem o pedido explícito de votos. Mas é propaganda fora de época. Por quê? Porque tem os demais elementos que nesse acórdão, que esse precedente paradigmático, o 4346, que eu brinco, que é o acórdão do ministro Luiz Fux, mas contou com a participação de 2 extraordinários juristas, o Carlos Eduardo Frazão e o Frederico Alvim, servidor da Justiça Eleitoral, que participou. Eu assisti aí da live, que eu não à toa eu apelidei de oráculo, porque é o sujeito que leu, né, a repercussão da reprodução das libélulas africanas nas eleições em Madagascar. Ele leu tudo que existe a respeito de direito eleitoral no mundo, e eles compuseram esse acórdão. E o acórdão é fácil de entender. Quando você utilizar, nessa fase de pré-campanha, instrumentos que dizem respeito à propaganda eleitoral, mas sem o pedido explícito de voto, nesse caso, o nome do candidato e o proselitismo dele, as qualidades do candidato, isso traz para a pré-campanha as mesmas redações que existem durante o período de propaganda eleitoral normal. Nesse caso, o álcool gel tem 2 problemas. O sujeito, além de tomar uma multa por propaganda extemporânea, pode sofrer um processo até, na minha opinião, por um abuso do poder econômico simples, ou, quiçá, dependendo do contexto, se entender que pode ser até um 41A, a compra de votos. Mas álcool gel com nome e qualidade, nem eu consigo salvar. Deixa eu só, antes de passar para a Juliana, registrar a presença aqui do ex-ministro do TSE, Joelson Dias, parabenizando pelo evento, dizendo que está aí adorando aprender com vocês, honrando, e também o procurador regional eleitoral, Dr. Juraci Guimarães Júnior. Novamente, ontem ele esteve aqui na live do Dr. Zílio, da doutora Silvana Battini, e hoje, novamente, TRE do Maranhão, presente aqui, agradecemos a presença. Juliana? Débora, querida, eu concordo com o Guilherme, eu sigo também esse mesmo entendimento, e aí uma leitura que eu fiz, inclusive, dos estudos do Frederico Alvim, que é uma grande referência nossa, e eu concordo em gênero, número e grau, né? Ainda que não haja o pedido explícito de voto, existe a necessidade de verificação de outros elementos, como o GG muito bem pontuou aí. Quer dizer, aquilo que é proibido, é verdade, durante a realização da propaganda, ela vai ser também, essa vedação, essa proibição será atraída para o período de pré-campanha. Nesse caso, talvez seja muito mais interessante para o candidato, para o pré-candidato, para demonstrar, não é que ele não pode fazer nada, ele pode continuar fazendo. Por que ele não orienta e educa, né, os seus prováveis e possíveis eleitores, dizendo como que previne a doença, né? Então, é algo fácil, que não tem custo, né? E ele vai repercutir tanto, ou talvez até melhor do que o próprio álcool em gel, né? Falar da necessidade da prevenção, então vamos lavar as mãos, ter o cuidado de lavar as mãos, não vamos nos isolar, não vamos, né, nos aglomerar,
Então, veja, um caminho alternativo aí que vai repercutir, que vai ter uma consequência próxima, ou melhor, inclusive, é exatamente a educação. Eu sempre acredito, Débora, Basílio, GG, que Dione está escondido, que a educação política é uma das principais ferramentas que nós temos para mudar tanto a consciência do eleitor, do candidato, como da sociedade, assim, né? De um modo geral, em absolutamente tudo. Então, eu concordo com o GG. E aí, nessa questão do adiamento, eu quero, inclusive, dizer aqui, por exemplo, eu tenho recebido muitas consultas, e aproveitar que está uma grande parte da corte gaúcha, e eu quero tranquilizar os meus colegas magistrados que, infelizmente, eu ainda não tenho cliente no Rio Grande do Sul. Se quiserem, eu vou. Com o maior prazer, porque eu adoro Porto Alegre, sou apaixonado pelo gaúcho, tenho grandes amigos aí no Rio Grande do Sul, né? Grandes juristas. Outro dia mesmo eu tive orgulho de fazer uma live com o Rodrigo Lopes Ilho, que é o baluarte do direito eleitoral brasileiro, e ele é um sujeito, aqui cabe elogio, além de mandar os parabéns para o Joelson, que fez anteontem, se eu não me engano, 38 anos, eu não posso falar mais que isso, e dizer que o Rodrigo Lopes Ilho é um sujeito extraordinário, porque ele consegue ter uma consistência teórica profunda, com humildade, que eu falo para ele, para com isso, me deixa até é tão humilde e gente boa que ele é. Mas veja, eu tenho recebido consultas, às vezes os candidatos pré-candidatos me perguntam, eu posso participar de campanhas ou ajudar, de arrecadação de alimentos, de arrecadação de máscaras, para distribuição? Eu tenho dito, veja, tanto mais seguro será a sua conduta, para reforçar essa linha da Juliana, quanto menos eleitoreira ela for. Então, você participar, colocar, não há problema. Não há problema você estar no grupo que está colocado. Agora, é óbvio, se fizer lá, amigos do fulano de tal, que defendem o futuro da cidade tal, doando, entregando para as pessoas, você vai cair, pode chegar no 41A. Eu tenho dito, olha, façam, sejam solidários, façam a sua militância social, que isso é o processo de estruturação que vai resultar num mecanismo eficientérrimo de comunicação política, sem desdobrar ou recair naquelas vedações que a legislação eleitoral coloca. Aproveitando aqui, Débora, já entrando na questão do adiamento, a pergunta. Eu, como fui relator de um subgrupo da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que justamente tratou dessa situação, eu expresso aqui com muita sinteticidade duas convicções que nós temos e estamos oferecendo esse trabalho. Nós vamos levar ao TSE, aquela Comissão de Alto Nível do Tribunal Superior Eleitoral, vamos levar ao Congresso Nacional para sugerir, da parte de nós, estudiosos do direito, uma alternativa. Nós temos absoluta convicção, na linha, me parece, de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, de que a unificação é absolutamente inconstitucional, contraditória à democracia, viola a própria funcionalidade da justiça eleitoral. Essa é a primeira premissa. Em adiando, nós estamos oferecendo duas possibilidades, né, mantendo a rigidez, o amplo debate. Eu acho pouco, né, 45 dias, mas mantendo as regras da 13.065, né, da 9.504, alterada pela 13.065 de 2015, para que nós tenhamos duas datas do pleito. Se tiver que adiar, e a minha esposa também jurista, a Ana Carolina Cleve, ela diz uma coisa muito importante, que não adianta a gente querer transformar o mundo por parte do discurso e o direito. Não adianta eu soltar uma lei dizendo acabe-se a pandemia amanhã, né? Que ela tem um desenvolvimento próprio dela. Então, o direito tem que se adaptar à realidade, e, sobretudo, essa realidade trágica. Mas me parece que é assim, reinventando-se algumas estruturas. Já ouvi falar da possibilidade de desdobrar a votação em 3 dias para evitar aglomeração, outras alternativas. Ontem eu ouvi a Gabriela Hollenberg, outra jurista, dizendo que a urna eletrônica está ultrapassada. Na verdade, ela está mesmo, porque a gente já tem condição, acho que é a Eslovênia, o Basílio sabe disso melhor que eu, já está fazendo voto pela internet. Enfim, o que nós temos que ter é o... Eslovênia, né? Ou Estônia? Estônia. Estônia. O que nós temos que ter um compromisso com aquilo que é fundamental, que é a manutenção das eleições no estado de normalidade, para que nós não tenhamos que ingressar nesse perigoso campo da prorrogação de mandatos. Aí nós violamos um princípio essencial, que é o princípio da alternância de poder e do tempo certo de mandatos. Aí nós ingressamos num campo perigosíssimo que as experiências históricas humanas demonstram que tendem a recair naquilo que fulmina a democracia. Então, eu acho que unificação descartada, adiamento talvez apenas ainda em 2020, e se tivermos que ingressar, se de fato tiver uma segunda onda, uma terceira onda,
no limite extremo, sempre ressalvando a competência do Congresso Nacional, no limite extremo, a gente pode avançar um pouquinho em 2021, mas jamais pensar em unificação, porque me parece, nós vamos até promover pelo IPRAD um debate, que há, inclusive, uma falsa premissa em tudo isso, que é a ideia de que eleições unificadas são mais baratas. Quem trabalha com a justiça eleitoral, a Débora está aqui me ouvindo, todos os servidores da justiça, sabem que isso é absurdo. Fazer uma eleição com 7 opções, tudo que não vai ser barato. Deixa eu fazer uma ponderação rapidinho, claro. Posso? Sobre essa questão de unificação de eleição. Eu acho que é importante nós esclarecermos, GG, Basílio, Débora, um momento bem interessante, porque é o seguinte, me parece tem 3 questões aí diferentes. Uma é a unificação, tem um grupo que está, forçando a barra para que haja essa unificação, justificando, teoricamente, a partir da pandemia, o que é injustificável, é irrazoável, é absolutamente inconstitucional, incompreensível e totalmente antidemocrático. É um ponto. Segundo ponto, prorrogação de mandatos, que também é inconstitucional. Se nós formos analisar, é inconstitucional porque, como o GG colocou aqui, vai violar a questão da alternância política, vai violar a nossa base democrática. Uma terceira saída é a prorrogação das eleições ainda nesse ano. Aí alguém vai dizer assim, mas as eleições têm que acontecer no primeiro domingo de outubro. Ok, mas ainda que seja alterada essa data e haja uma emenda constitucional permitindo a prorrogação ainda esse ano, não existe nenhuma afronta à base, à estrutura do nosso Estado democrático. Então, são 3 coisas completamente diferentes. E eu quero deixar um ponto aqui, porque eu já ouvi algumas pessoas falarem que a prorrogação de mandatos seria uma espécie de mandato tampão. Não, eu discordo completamente com disso. E por que eu discordo? Porque mandato tampão tem previsão na Constituição Federal. Mandato tampão está lá no artigo 81 da Constituição, nas situações, por exemplo, de vacância permanente do Executivo, nos 2 anos iniciais ou nos 2 anos finais. Tem amparo constitucional. A prorrogação de mandatos agora não tem nenhum amparo constitucional. Então, é importante nós deixarmos claro, porque as pessoas acabam falando e avolumando informações que não condizem com a nossa base teórico-constitucional. Boa, Juliana. As pessoas estão muito ansiosas, querendo saber se as datas se mantêm, se o calendário vai ser respeitado, mas eu sei que isso vai ser repetido em várias outras das nossas lives, eles querem ouvir a opinião de todos os participantes, mas vamos aproveitar e sugar o máximo dos nossos convidados para falar de propaganda eleitoral. Então, voltando ao tema, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Nós temos postulados constitucionais que são quase que contraditórios, não contraditórios, mas são com um aparente conflito quando são levados para o direito eleitoral, que é o caso, por exemplo, do artigo 5º, inciso 4, que vai falar da liberdade de manifestação e expressão, que traduz lá as possibilidades de informar, se informar e ser informado, e eles conflitam com toda essa junção da tecnologia, eles conflitam ao mesmo tempo com o 14º, parágrafo 9º, que não vai falar do abuso do poder econômico, ele vai falar da influência. Nós devemos evitar a mera influência do poder econômico. E muitas pessoas acreditam que a internet é tudo de graça, uma vez que você não paga para acessar Facebook e Instagram. Mas se você quiser fazer o que a gente chama de funil eleitoral, ou o chamado inbound marketing, que é o que dá resultado de verdade, ou você precisa comprar várias ferramentas, ou você precisa contratar algumas agências. Então, o que eu quero perguntar? Para que haja uma campanha que realmente traga resultados nesse momento, quais são os limites? Existe alguma receita, ou uma receita de bom comportamento, ou de boas condutas, ou de boas práticas para o pré-candidato, mas também para os eleitores do que pode e não pode ser feito na internet? Que essa é a pergunta que não para de chegar dos nossos participantes aqui, e é o que mais se fala hoje em dia sobre a internet. É o que eu posso fazer. O eleitor pode pedir voto? Se ele pedir voto nos grupos de WhatsApp, ele pode sofrer qualquer tipo de sindicabilidade por parte da Justiça Eleitoral? Tem precedente? Vocês têm conhecimento? Então, quais são as questões do pode e não pode na internet nessa fase? Isso, eu ia dizer aqui, muitas pessoas perguntando, e eu, pessoa física, se eu disser apoio o prefeito tal, futuro candidato a prefeito tal, porque estamos falando em pré, ou futuro pré-candidato a vereador. Essa é a ideia, a dúvida. Exato, com vocês. Ju, que manda. Quer que eu comece? Tanto faz, por mim, tanto faz. Eu estava só tirando do mundo aqui. Em relação à questão da Débora, que ela acabou de pontuar aqui,
eu não vejo problema nenhum, não existe pedido expresso de voto. Eu posso, na condição de eleitor, dizer, ó, se o GG sair candidato, eu vou apoiá-lo. Né? É uma manifestação das nossas liberdades, né? Quantas pessoas, de repente, me dizem assim, poxa, eu gostaria tanto que você saísse candidata, sai candidata, eu vou te apoiar, eu vou me dedicar a você, eu realmente não vejo nenhum óbvio, eu não vejo nenhum problema. Em relação à questão do Basílio, eu, na verdade, eu não entendo como sendo um conflito, tá, Basílio? Até porque eu sigo a linha de que essas bases principiológicas, elas não entram em conflito, existe apenas uma colisão eventual e uma predominância. Então, ao lado da liberdade de expressão, tem também o direito à igualdade de todos os candidatos que estão nesse processo eleitoral. E nenhum dos nossos direitos é absoluto. É importante que nós tenhamos isso muito claro. E assim como nenhum dos nossos direitos é absoluto, todos nós, ou nesse caso, todos os candidatos, são titulares dos mesmos direitos e na mesma proporção. Então, nenhum candidato é mais titular de um direito do que o outro. A diferença que vai ter aí é exatamente daqueles candidatos que vão ter mais acesso às tecnologias do que outros candidatos. Né? E aí a gente tem que ter um cuidado, como você falou, o que a gente pode usar nas redes, né? Eu ainda acredito numa qualidade desse processo eleitoral. Então, eu ainda acredito que os candidatos podem fazer uso das redes e aproveitar essa potencialidade na disseminação das informações para fazer com que o seu projeto, né, os seus objetivos consigam ser disseminados da melhor forma possível. Como eu também falei logo no início, não acredito que seja tarefa do candidato ou deva ser um foco do candidato utilizar ou explorar questões relacionadas à sua vida privada, porque isso não importa para o eleitor. O que importa para o eleitor é como ele, candidato, depois eventualmente eleito como político, o que é que ele vai fazer para a cidade. Eu acho que, acima de tudo, eu vou pegar um gancho um pouco da fala do GG também, é conhecer a realidade do seu município. Né? Então, nós, nos nossos municípios, nos nossos contextos, né, reais, nós sabemos, em especial os municípios que têm uma circunscrição muito menor do que os estados, né, do que a União, enfim. Então, o diálogo interpessoal acaba sendo mais facilitado ao ponto de nós conhecermos quais são as redes que têm mais eficiência, quais são aqueles grupos na sociedade que, se eu mandar qualquer coisinha para lá, rapidinho vai ser divulgado, né? Vai ser noticiado, vai ser publicizado. Então, cada um de nós consegue identificar qual é a potencialidade das nossas bolhas, porque todos nós temos essas bolhas, né? As nossas bolhas reais, as nossas bolhas virtuais. Então, eu realmente acredito, por exemplo, e aí eu vou trazer uma realidade do norte, né? Daqui do Pará especificamente. O que é de mais utilizado aqui no Pará não são essas redes de Instagram, por exemplo. Eu estou falando para o interior, tá? Não é o Instagram. O que é muito utilizado no interior do Pará é o WhatsApp. Então, de todas essas redes, a que tem mais efetividade para um candidato na região norte do país, em especial, me refiro ao meu estado, é o WhatsApp. E aí o candidato, o pré-candidato, tendo esse conhecimento, eu já acredito que ele já está saindo na frente. Ele já está saindo na frente porque ele vai utilizar esse instrumento, que também é um instrumento que potencializa essa pré-campanha, que é a campanha dele posteriormente, para divulgar, né, a sua atuação. Então, eu acredito que exatamente nós precisamos conhecer os nossos contextos. Seguramente, no que toca à internet, que me parece vai ser a grande vedete, né, dessas eleições, apesar da pandemia, ou por conta da pandemia em especial, me parece que os contextos das regiões centro-sul são bem diferentes do que aqui no norte do país. Bom, primeiro, aproveitando a provocação do Basílio, eu acho ela correta. Mesmo o direito à liberdade de expressão, ele tem um limite absoluto. Nenhum direito é absoluto no nosso sistema constitucional, como em qualquer sistema democrático. E qual é a condição de possibilidade de exercício da liberdade de expressão? A vedação ao anonimato. Isso é absoluto. Propaganda eleitoral, expressão, qualquer tipo de crítica que seja anônima, ela é ontologicamente em si mesmo ilegal, inconstitucional, porque ela não permite o diálogo, não permite o que alguns chamam de princípio da veracidade. E aí vai a primeira resposta, Basílio.
em sendo manifestação legítima de um eleitor, ele pode tudo. Ele pode se colocar, se ele não for ator principal, a liberdade de expressão que é adotada de posição preferencial, ele faculta, desde que ele de fato seja o eleitor, aí eu vou fazer o link, e ele queira se posicionar, não há vedação, nem durante o período eleitoral. O 57, uma daquelas letras lá, é claro a respeito disso. Agora, com a mesma solidez e contundência, o que nós temos que combater é o bot, o robô, o fake, o simulacro. Aí eu violo a cláusula constitucional na vedação do anonimato. Na minha compreensão, o sujeito que se fantasia de eleitor, o eleitor que não é eleitor, é o sujeito que é remunerado para interferir nas redes sociais. A prova é muito difícil. Enfim, se não fizer prova, presuma-se que é eleitor. Prestigia-se a liberdade de expressão. Mas se provar que não é um eleitor, que é uma intervenção, simulacro de intervenção, aí eu não tenho dúvida que se trata de propaganda ilegal. Por quê? Porque ela equivale à propaganda anônima. Perfis fakes são o equivalente ao anonimato. Mesmo, e agora é preciso ressalvar, sobretudo diante do atual contexto, né? O sujeito pode ser responsabilizado por aquilo que expressa nas redes sociais, tanto sobre a lógica, a própria resolução 23.610 é clara ao distinguir e estabelecer que a responsabilização do candidato, do partido, da coligação e do próprio eleitor, ela atrai uma possibilidade de controle jurisdicional da justiça eleitoral, mas também civil e criminal. E o que destaca essa condição do eleitor é a possibilidade do direito de resposta nas redes sociais das páginas próprias do eleitor. Ou seja, se ele ofender, ele pode responder criminalmente por aquilo que ele fez, civilmente e também na esfera eleitoral. Mas a regra é a possibilidade do debate. Ressalvando, aqui eu vou dar um exemplo para concluir, como nós estamos, e o Basílio sabe dessa minha abordagem, numa circunstâncias que exigem, na minha opinião, nós estamos ultrapassados. Nós estamos obsoletos na nossa legislação de controle da propaganda eleitoral. E aqui eu vou dar um exemplo, né? Muita gente, hoje é uma profissão, né? O digital influencer, o sujeito que tem lá, a gente recentemente acompanhou lá a coitada da Gabriela Pugliese. Que eu ia comentar isso agora, GG, eu ia te perguntar. Veja a potência que é esse troço do Instagram, das redes sociais, do Facebook, né? E aí, a cada 6 meses, muda. Eu sou daqueles que já teve Orkut lá no tempo do EPA. Tem gente que nem sabe o que é Orkut, acha que eu estou xingando alguém. Na verdade, veja o que aconteceu com isso. Então, veja a possibilidade, essa ideia que não existe mais o emissor e o receptor, essa ideia de que a comunicação nas redes sociais ela é de todos para todos, o que pode provocar. E aí eu dou um exemplo para demonstrar a obsolescência do controle que a gente faz com a propaganda de rua. E aqui me permita, Débora, eu sou tão a favor da liberdade de expressão dos eleitores, do cidadão comum na internet, que inclusive fora da internet, na propaganda de rua, eu falei isso aí no Rio Grande do Sul, pus fogo na plateia, quando eu disse que não via como se aplicar os ditames da legislação eleitoral contra o cidadão comum, que no seu bem particular resolver colocar uma propaganda dele, se ele gastar até R$ 1.064, em defesa do seu candidato, colocar uma faixa na casa dele, eu vou apoiar fulano de tal para vereador, desde que não seja uma propaganda eleitoral feita pelo candidato, eu não vejo como a jurisdição eleitoral ir lá e multá-lo. Eu sei que esse é polêmico. Mas voltando para esse caso, eu sempre dou esse exemplo, que não é meu, é da professora Marilda Silveira. Imagine, viu o que aconteceu com a Gabriela Pugliese, agora está todo mundo seguindo, aliás, eu sigo também, acho espetacular, inteligentíssima, aquela moça Gabriela Prioli, que está na CNN, que está arrebentando, estuda muito, uma grande criminalista, enfim, ela está com 1 milhão e pouco de seguidores e está oferindo. Eu posso impedir a Gabriela Prioli de, no seu Instagram, há 3 dias do pleito, como cidadã, dizer, olha, eu queria avisar os meus seguidores que eu vou votar no fulano e que eu peço apoio para o fulano, né? Como aconteceu agora no BBB, né? Que era de um lado Prioli, a Pugliese apoiava não sei quem, a Mari, aí a tal da Bruna Marquezine defendia a menina que ficou lá em 3º lugar, a Gavassi. Enfim, olha, é um exemplo para demonstrar como hoje o cidadão pode interferir. Aí eu pergunto, o que são 100 muros pintados aí em Porto Alegre se um digital influencer de Porto Alegre resolver pedir voto num candidato a prefeito? E aí eu digo, a liberdade de expressão no nosso sistema é tão forte que não se pode imaginar uma norma que proíba um digital influencer de declarar no seu Instagram, que tem lá 15 milhões de seguidores, esse potencial. E, portanto, aí entrando na questão do Basílio, me parece que justamente reconhecer
essa obsolência dos instrumentos tradicionais, sobretudo aqueles de repressão à propaganda, num cenário onde nós temos a igualdade de oportunidades assegurada pelo limite de gasto de campanha. Isso é revolucionário. Até então, você autodefinia o seu limite. Agora, se eu sou candidato a vereador em Porto Alegre, eu vou poder gastar até 350 mil reais, por hipótese. Então, eu tenho a igualdade de oportunidades garantida de maneira efetiva no sentido econômico. Aí, o que cada um vai fazer com a sua campanha é problema de cada um. Não comprando voto, não transbordando daqueles limites éticos do abuso de poder. Eu sou defensor da ideia que, justamente nessa eleição, a justiça eleitoral tinha que ser mais amiga do amplo debate. Amiga nesse sentido de permitir uma interpretação ampliativa das possibilidades da propaganda eleitoral e da liberdade de expressão, mas rigorosa com o abuso de poder. Eu entendo que os conflitos, o transbordamento da propaganda eleitoral, mais do que ser punida com aquelas multinhas do parágrafo 3º do 36, do 37, do 38, tinha que ser punida com o abuso de poder. E eu acho muito mais danoso um candidato que consiga disfarçar, Basílio, comprando, investindo milhões e bolsos em perfis falsos, do que aquele que eventualmente pinta vários muros ou sai lá com o caminhão de som dele dizendo que quer ter essa loucura de caminhão de som só para carreata e passeata. Me pergunto o que é carreata? 2 carros, passeata, 2 pessoas. Mas eu acho muito mais grave determinados conteúdos de abuso de poder do que propriamente essa obsoleta tentativa de tentar reprimir propaganda eleitoral com esses instrumentos lá do meu século, né, do século XX, lá da 9.504, que é de 20, quase 20 anos atrás. Basílio, posso fazer só um adendo muito rápido? Claro, fica bom. Para pegar um gancho do GG, e que é sempre a minha linha de interpretação em relação às questões relacionadas à propaganda, Basílio, sempre. Porque quando a gente fala desse é proibido, né, é permitido na propaganda eleitoral, nós estamos falando de normas que acabam sendo restritivas de direito, né? Sem dúvida. Então, quando a gente direito fala fundamental, sobre... inclusive. Então, normas restritivas de direito. E quando nós falamos dessas restrições, nós estamos falando das nossas liberdades, né? Das várias liberdades que são, sem sombra de dúvida, a base desse nosso Estado, que é um Estado democrático de direito. O que eu quero dizer com isso? Toda e qualquer interpretação, e eu vou trazer um pouco de hermenêutica constitucional, eu não tenho, gente, é mais forte que eu, interpretar o direito eleitoral como sendo mera técnica, né? Sempre tem um apoio nos direitos políticos e, por sua vez, constitucional. Então, fazendo o apoio da hermenêutica constitucional, nós não temos como fazer uma interpretação ampliativa de qualquer norma restritiva de direito. Então, se a restrição está prevista num sentido, ela só pode ser aplicada no momento em que o judiciário for provocado, ou no momento do poder de polícia eventualmente exercido, ela só pode, gente, ser interpretada de forma restritiva, exatamente nos termos que foram expressos na legislação. Nós não podemos fazer presumir, nós não podemos presumir, fazer uma interpretação ampliativa daquilo que não foi previsto taxativamente e expressamente no texto legal. Porque, de outra forma, nós vamos possibilitar que o juiz ou o aplicador do direito se substitua ao legislador. E aí a gente vai ter um outro problema, que é de uma outra base nossa constitucional, que é da separação dos poderes. Perfeito. Então, está tudo muito interligado. Quando eu digo, e sigo aí também a linha do GG, tu mesmo, Basílio, que as liberdades elas são fundamentais e apenas e exclusivamente aquilo que está previsto taxativamente na legislação, e já com muita ressalva, tem algumas coisas que poderiam até ter sido permitidas, como sendo proibidas, é que deve ser o parâmetro tanto do pré-candidato como do candidato. De pleno acordo. Só para acrescentar, Débora e Basílio, essa é a ideia fundamental. Quando eu faço uma palestra, dou uma aula de propaganda eleitoral, eu parto dessa premissa, citando, dentre outros, o Carlinhos Neves, hoje conselheiro do Tribunal de Contas lá de Pernambuco, nosso amigo, que vai beber nas fontes leis do Fávila Ribeiro, que é a ideia do que eu chamo de legalidade invertida. Ou seja, em matéria de propaganda eleitoral, tudo que não estiver expressamente vedado está permitido. Eu digo, ainda que o direito eleitoral ele esteja sob a racionalidade jurídica do direito público, onde a legalidade, ou seja, só é dado ao administrador fazer aquilo que a lei expressamente lhe autorize para
trazer aqui a clássica lição do Celso Antônio Bandeira de Mello, em matéria de direito eleitoral, na regulação da liberdade de expressão das ideias políticas, é o inverso. Só é dado vedar aquilo que a legislação expressamente proíba. Senão, o sujeito tem que ter o prestígio, a liberdade de expressão, claro, dentro da sistematicidade própria da igualdade de oportunidades, que eu insisto, com a fixação do teto, nós resolvemos o problema da igualdade de oportunidades em matéria de propaganda eleitoral durante o período da disputa eleitoral. Na pré-campanha nós temos problemas, porque aí, Basílio e Juliana, aquele conceito da propaganda que seja disponível para o pré-candidato médio, genial conceito desenvolvido lá no Acórdão 4346, é um conceito, né, ainda em branco, é um conceito que vai depender de interpretação, né? Recentemente nós tivemos a situação de cassação lá da senadora Selma, né? Moro de Saias, tá complicado aí para o Moro de Saias, para o Moro sem Saias, né? E o que pesou ali naquele acórdão? O pessoal diz, ela gastou 5%, 10%. Na minha opinião, não foi esse o móvel essencial de fundamentação. Fui estudar, não foi o valor gasto, mas como aquele valor foi gasto. O fato de ter sido utilizada uma imagem construída a partir de decisões judiciais. Então, ali nós teríamos muito mais um abuso do poder político pela condição de magistrada da candidata do que propriamente um problema, não sei se os demais concordam, que esse é um tema sensível da pré-campanha, do que do valor dos gastos, né? E isso é preciso levantar. A ideia do pré-candidato médio, a ideia da igualdade de oportunidades, do ponto de vista da pré-campanha, ela não deve levar em conta apenas o aspecto financeiro, né? Mas também a potencialidade, como está lá, né? A potencialidade na interpretação do inciso 14 do 22, a gravidade daquilo que se faz. Então, Basílio, por exemplo, eu acharia muito mais grave uma situação de pré-campanha na linha do Cambridge Analytica, o sujeito que gasta lá um volume que até não transborda do pré-candidato médio, mas consegue, mas a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não está em vigor, mas consegue lá comprar, mesmo que gastando lá 20% ou 30% do que ele poderia gastar na campanha eleitoral, ou seja, do ponto de vista quantitativo, ele está dentro daquele conceito da propaganda acessível ao pré-candidato médio, mas ele faz uma contratação de um sistema que vai invadir a privacidade para buscar dados e vai fazer aquela propaganda Cambridge Analytica, Brexit, que vai na casa do fulano que torce para o Coritiba, né? Que é o pessoal mais gente boa do estado do Paraná. Lá nós temos atleticanos também, que não é um pessoal tão qualificado, né? Apesar de hoje o Coxa Branca estar muito oprimido, né? Ainda tem esse detalhe, mas vai lá e faz a propaganda customizada. Então, me parece que essa nova dinâmica, essa nova realidade vai exigir da Justiça Eleitoral, ao mesmo tempo que tem uma postura deferente, como gosta de dizer o ministro Barroso, com a liberdade de expressão, mas contundente em relação às formas de abuso de poder, que de fato desequilibrem o pleito, mesmo que elas pareçam, a princípio, baratas, mesmo que eu receba no meu WhatsApp. Mas se eu receber no WhatsApp uma propagandinha customizada, que tem que gastar para produzir, para chegar, para buscar o endereço, aí eu acho que eu estou diante do abuso de poder. Não estou preocupado com o parágrafo 3º do 36. O meu debate é lá no 22, né? E é por isso que eu defendo também, não é tema de hoje, né? Mas já que o Rodolfo me convidou para falar disso amanhã, é por isso que eu defendo, escrevi, estou sustentando a ideia de possibilitar o manejo da ação de investigação judicial eleitoral antes do registro, não só pela tutela inibitória, que está lá no 22, mas pela possibilidade de eu sancionar o pré-candidato abusador com a ineligibilidade, né? E aí não permitir nem que ele dispute. E aí eu acho que nós teríamos o controle de fato efetivo, preservando a liberdade de expressão, mas tirando os que violam a boa política da disputa eleitoral. Boa, e é importante lembrar ainda, GG, passando para a Débora já para fazer as perguntas dos nossos participantes aí, é importante lembrar que a propaganda eleitoral ela é um direito do eleitor e não apenas do candidato. O eleitor ele precisa ser informado por meio da propaganda para fazer sua escolha adequada. O grande problema, e que eu insisto às vezes em comentar, é que a própria legislação eleitoral, embora em especial a resolução da Justiça Eleitoral, ela faz a repetição do texto da lei e da Constituição, mas algumas vezes ela traz algumas pequenas questões que precisam ser observadas com granos sales, com muita atenção pelos participantes. Por exemplo, aqueles que simplesmente não informarem os seus canais de informação, eles não levarem no registro de candidatura por quais meios vão fazer propaganda eleitoral oficial, só em razão disso, 2 TREs brasileiros já aplicaram multas de R$5.000, só por não ter informado a página do Facebook ou do Instagram. E não adianta informar no dia seguinte, porque não supre a falha, a multa é mantida. E como nós temos candidatos que provavelmente não terão nem R$10.000 para investir em suas campanhas,
a gente tem uma certa preocupação com relação a isso. Então, quero, mais uma vez, agradecer a todos os participantes aí, dar um abraço especial para o nosso aniversariante da semana, o grande amigo Joelson Dias, cumprimentar o Bruno, ex-diretor-geral lá do TRE do Rio de Janeiro, está aqui presente também, e todos os outros amigos. E agora acho que a gente vai fazer umas perguntinhas aí do público, né, Débora? Isso. Não, prazer. Excelente as ponderações de vocês. Juliana é professora de Constitucional e é ótimo trazer essa questão, né, das normas restritivas de direito, e a tua colocação também, né? Eu assisti há pouco tempo, eu não tinha assistido aquele documentário Privacidade Hackeada, que acho que deve ser bem o que tu comentaste ali, né, doutor Guilherme? E a gente fica realmente assustado, e acho que é isso também que o Basílio estava se referindo, né? Quando tu usa, e aí envolve bastante dinheiro mesmo, por isso que eu acho que a tua referência à questão do teto de gastos, ela é excelente, porque ela é um limite, né? Ela é algo que pelo menos tenta aquela normalidade, né, a igualdade de condições de todos. Mas aqui eu gostaria primeiro de registrar um abraço da nossa desembargadora presidente, desembargadora Marilene Bonzanini, que está registrando aqui no chat um abraço a vocês dois, agradecendo a presença de vocês aqui no nosso debate, presença virtual. E eu gostaria de fazer a pergunta do nosso assessor de comunicação. Ele pergunta a opinião de vocês sobre a resolução que o Barroso fez a respeito da penalidade das fake news. Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês sobre isso. Ju, quer começar? Eu comecei da outra vez. Eu? Tá. Veja, essa questão das fake news, eu sempre faço uma defesa, porque depois das eleições de 2018, disseram, mas a justiça eleitoral foi leniente, foi ineficaz contra as fake news. Não é verdadeiro. A justiça eleitoral em 2018 conseguiu, com diálogo, com instrumentação, praticamente, digamos assim, domar várias redes sociais. Só que tinha uma que tinha surgido, que virou moda ali por 17, 18, que aí foi indomável, que foi o WhatsApp. E o próprio WhatsApp, hoje, a tentar limitar lá com 5 repetições, está dando sua contribuição. Então, eu tenho a mais absoluta convicção que as fake news são tão lesivas quanto são difíceis de serem controladas. Eu não consigo enxergar nenhum cenário, e eu não tenho um mínimo, tenho que estudar isso com muito sofrimento. Eu sempre brinco com o Basílio que eu ainda não consigo entender o que é blockchain. Então, no dia que eu entender o que é blockchain, como é que é o blockchain, eu talvez avance nisso, mas me parece muito difícil a gente ter uma forma eficaz de controle repressivo do desenvolvimento das fake news. Porque a cada instrumental que se coloca, você consegue, os hackers, os criadores disso, conseguem inventar 2 saídas para esse tipo de circunstância. Então, me parece que a estrutura das resoluções, sobretudo essa última que o ministro Barroso sugeriu, ou mesmo a estrutura da 23.610, dentro daquilo que a normatividade, que a regulação jurídica alcança, elas são positivas. Me agrada muito a ideia que o poder de polícia não vá afetar o conteúdo, que isso seja objeto de algum tipo de intervenção jurisdicional apenas por provocação dos colocados. Mas eu insisto, me parece que a resolução do problema das fake news, com instrumentos repressivos, a não ser que a gente evolua para uma espécie de grande irmão orwelliano, que alguém consiga controlar tudo, que eu acho difícil e lesivo, é muito difícil ter um instrumento efetivo de combate. O que me parece que vai ser efetivo nisso é, de um lado, mais liberdade de expressão, né? Eu tenho defendido, por exemplo, talvez a pandemia aí contamine essa minha defesa, que o retorno da propaganda de rua formalizaria e estruturaria novos canais de propaganda e comunicação, tirando as pessoas dessa coisa de só obter informação por WhatsApp, por rede social, no mundo virtual, que não é mais virtual, né? A gente vive, nós estamos aqui no mundo real e utilizando os instrumentos virtuais. Mas me parece que, por outro lado, é a questão da educação. E nisso, é preciso dizer, até hoje foi objeto de comentário, o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral acabou de fechar na semana passada um convênio com o TRE do Paraná. Nós estamos ajudando na montagem de uma central de combate às fake news. Fake news do quê? Tentando proteger candidato, partido e coligação? Não, isso a 23.610 resolve. São as fake news em relação à justiça eleitoral, notícias que estão colocadas. Essas iniciativas me parecem. Então, eu sou um defensor dessa resolução, acho que é uma tentativa do TSE de fazer isso. Tenho dito para os meus clientes que nunca antes na história da justiça eleitoral se teve tanto instrumental e tanto conhecimento, né? Não sei se tem mais outros Basílios, mas a partir do Alexandre Basílio, de entender o que está acontecendo,
os juízes estão sendo preparados, o Ministério Público está sendo preparado para fazer esse enfrentamento e nós, advogados que trabalhamos com isso, também vamos preparar. Então, me parece que há o conteúdo necessário e é preciso que a gente dê vida dura para quem insistir no uso dessa forma covarde, que eu considero covarde, asquerosa, um desvirtuamento absoluto da liberdade de expressão, né? E que tem muito a ver, se a gente pensar, quem que foi o grande criador das fake news enquanto instrumento de fazer política? Foi um cara chamado Joseph Goebbels, e não à toa na Alemanha nazista, que inclusive produziu um rádio, não sei se sabe disso, Basílio, que a Alemanha nazista fez o Volksradio, não sei se de baixo alcance. De baixo alcance. E só tinha uma estação, qual? A do Partido Nazista. Sim. E ali se propagavam tudo aquilo que era do interesse daquele regime totalitário. Então, só por isso a gente pode pensar o quanto é importante que a gente depure essa livre expressão desse tipo de contaminação que tem. Bem, primeiro eu acho que é importante deixar claro que fake news existe desde que o mundo é mundo, né? Desde que existem pessoas e que querem, de alguma forma, impactar com notícias inverídicas ou fazer repercutir no processo eleitoral ou no casamento do vizinho, seja no que for, né? A diferença que nós temos aí é a potencialidade dessas fake news no ambiente das tecnologias. E aí, eu acho que foi no ano passado, finalzinho do ano passado, eu conversando com o Diogo Reis, que é meu amigo pessoal, vira e mexe, a gente está no telefone, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Sobre a questão daqui, da realidade norte do país, ele falou assim, olha, a ponderação dele, eu não sei não, se a internet, de fato, é tão ruim assim. A gente conversando sobre esses problemas de fake news, imagina as vésperas da eleição, num município pequeno, né? Vai um cidadão lá naquele bar que ele sabe que ele indo lá, qualquer coisa que ele falar naquele bar, rápido toda a cidade vai saber. Né, que município pequeno sempre tem um local desse. E aí ele vai lá naquele bar, às vésperas da eleição, solta uma fake news, toda a cidade sabe, não tem nem como desfazer, porque não tem internet, não tem tecnologia para o povo sequer procurar a verdade dos fatos. Então, é muito complicado, né? Muitas pessoas culpam as tecnologias, a internet, por conta das fake news, e é preciso mesmo que nós tenhamos muita cautela. Sigo aí numa parte o GG, quando ele fala que a repressão é muito difícil. Na verdade, nós temos, mais uma vez, eu vou voltar aqui com a mesma ladainha, temos educação digital, a gente precisa saber como nos comunicar e como nos posicionar, né, na era digital. Essa semana, minha filha de 7 anos, disse, ela tem um Instagram dela que eu uso, mãe, deixa eu postar isso. Ela ia se posicionar acerca de uma situação que ela sequer sabe se é real, 7 anos. Eu digo, não, meu amor, você não sabe se isso é um fato. E aí, então, é preciso que nós nos eduquemos a todos em relação a essa que é uma realidade. Só que, em relação, especificamente, às penalidades, eu discordo. Me parece que não compete ao judiciário penalizar, criar penalidades. E aí, eu tenho muitas ressalvas, porque a partir do momento em que a gente abre uma portinha, dá brecha, uma portona ser aberta, mais adiante, mais uma vez, e com todo respeito, nós estamos diante da questão da separação das funções do Estado. Então, eu confesso a vocês que, ainda que eu entenda e reconheça a dificuldade, né, que nós temos em reprimir as fake news, e a dificuldade, inclusive, de nós pensarmos no âmbito da legislação como fazer isso, porque o nosso poder de previsibilidade é muito curto se nós compararmos ao próprio avanço dessas tecnologias, né, o que se pode fazer e tudo, mas eu ainda resisto e me posiciono no sentido de ver com muita ressalva o fato do judiciário penalizar essas questões exatamente pelo bem maior que nós temos aí, que é a liberdade de informação. Não que essa informação possa ser feita de qualquer forma, mas aí não compete ao judiciário estabelecer esses critérios exatamente porque nós estamos falando de um direito que é constitucional. Então, quaisquer restrições a esse direito constitucional têm que serem estabelecidos pela legislação constitucional ou infraconstitucional com autorização do Constituinte. Então, eu vejo com uma ressalva isso aí.
Agradeço muito, eu entendo bem. Eu confesso que o Basílio estuda bastante esse tema, a gente tem se debruçado muito ali na escola, porque se tratou, inclusive, agora um dos elos, né, da nossa movimentação, né, Basílio? A gente tem tentado, e a gente sempre toca nessa tecla, que o melhor combate à fake news é a educação digital. A gente vê, inclusive, Basílio tem ótimas falas nesse sentido, que hoje até as crianças não o jovem, aquele que é acostumado com esse mundo digital, ele já sabe discernir o que é, não é fake, né? O que causa ou não desinformação. Justamente são as pessoas mais velhas que ainda não sabem lidar. Mas, Juliana, eu só tenho um ponto que eu fico pensando. Eu concordo, sempre existiu mentira, desde que o mundo é mundo, a gente que trabalha muito o tema da participação feminina na política, né, Juliana? Já até, inclusive, fui, graças ao convite da Juliana, palestrar lá em Belém já. A gente sabe que uma das primeiras fake news é a questão das bruxas, né? Quem eram as bruxas, né? Eram mulheres que sabiam tratar das pessoas, que manipulavam remédios, e elas foram queimadas. Uma das primeiras fake news, a gente pode dizer, da história da humanidade, né, Juliana? Olha, sabe o que é interessante? Todos os contextos que são contrários a uma pseudo-maioria ficam muito vulneráveis às fake news. Né? Quando a gente fala, por exemplo, e aí pegando o teu gancho, fala da mulher feminista, aí vão querer criar um estereótipo da mulher feminista, né? Então, quando fala da mulher que quer ser candidata, então já estabelece um padrão de mulher candidata, ou coloca numa vala comum candidaturas laranjas. Observa que nós que integramos um dos vários grupos vulneráveis da nossa sociedade, a gente fica muito à mercê dessas fake news, né? Então, como já estamos numa situação em desvantagem ou em desnivelamento nessa sociedade, seja política, culturalmente, economicamente, socialmente, é difícil a gente fazer a nossa voz ecoar. É mais difícil. Eu acho que a questão também que o Dr. Guilherme falou, a questão dos bots, né, dos robôs, isso é desleal, né? Isso a gente não... Esse é o ponto. Só que eu fico pensando em figuras públicas, quando são políticos que estão fazendo as fake news, será que ainda assim o judiciário não deveria mesmo intervir? Aí eu vou colocar aqui uma divergência com a Juliana. Eu acho que... eu tenho certeza que há que se distinguir, por isso eu dei o exemplo do Goebbels, fake news, fofoca, mentira na política, como já escreveu a respeito o nosso querido Fernando Neisser, ela faz parte da política, né? Você trabalhar, alguns livros de direito eleitoral dizem que a propaganda eleitoral, um dos princípios, é o princípio da veracidade, de modo algum, né? Tanto que eu digo que a melhor definição de propaganda que o direito brasileiro já encontrou, ela estava no artigo 242 do Código Eleitoral, que descrevia a propaganda para dizer que aquilo era vedado. E o que a propaganda quer fazer é exatamente aquilo. E se eu vou dar a minha impressão, né, eu posso chegar lá e dizer, olha, eu tenho 1,84 m, eu sou bonito, magro, de cabelo loiro e olho azul, né? E eu posso tentar convencer pessoas disso. Ah, isso é mentira, mas isso não é uma fake news. O que eu acho que dá o traço de perversidade da fake news é ela se apropriar de elementos de realidade, ela não ter um destinatário. Eu acho que isso é fundamental. A fake news, ela normalmente, a mais eficaz, ela não permite que você entenda de onde ela vem. Por isso que ela se traveste de uma notícia verdadeira. Inclusive, agora, um mecanismo mais absurdo que tem é o sujeito pegar uma manchete e aplicar no Le Monde, no nisso e naquilo. Você vê a manchete e vê não, mas esse é um jornal com credibilidade e tal. Isso começou com uma brincadeira, né? Que você fazia lá G1, aconteceu uma coisa absurda. Aí você entrava, aparecia, acho que o Tiririca, né? Falava, é mentira, bestado. E, de repente, virou um instrumento. Então, eu acho que o que distingue a fake news da fofoca, do sujeito no bar falar mentira, que é do show, do candidato autopropagar suas qualidades e realizar a crítica exacerbado, até mentirosa em relação ao seu adversário, é essa covardia da fake news em relação a propulsionamento, em relação à origem, em relação à forma como ela é desenvolvida, e aí toda aquela questão da privacidade hackeada, Cambridge Analytica, Brexit,
a covardia desse instrumento. E aí eu entendo, Débora. Eu sou extremamente restritivo. Eu sou daqueles que compreendem a justiça eleitoral como subsidiária. Eu vivo usando o exemplo que a justiça eleitoral tem que estar para a disputa eleitoral como um juiz numa partida de futebol, e que partida de futebol que o juiz aparece mais que o jogador é uma péssima partida de futebol, tipo Atlético e Corinthians, é um horror, né? Mas, em determinadas questões, a jurisdição tem que atuar. Eu sou, por exemplo, dar um exemplo. Ontem teve um debate muito interessante entre o colega e o Caetano Lopumo, grande eleitoralista gaúcho, o nosso querido Rodrigo Cirineu, que a gente chama jovem, o jovem gênio lá de Mato Grosso, com o Guilherme Sturm e outro gaúcho aí, notável na parte de prestação de contas, sobre candidatura avulsa. Eu digo o seguinte, eu falei, olha, gente, desculpa até a expressão, eu tenho uma ojeriza. Eu acho que por exemplo, a fidelidade partidária, na forma como ela foi construída, e aí eu concordo com a Juliana, ela foi uma espécie de estupro constitucional. Gerou um filho bonito, que a fidelidade era necessária. Agora, permitir-se a candidatura avulsa, nós vamos fazer isso de novo. Mas eu ressalvo a isso, tem até uma professora do Paraná, que é muito amiga da Juliana, eu estou percebendo aqui que ela foi influenciada, que é a professora Edeida Desressalgado, que defende, inclusive, que a justiça eleitoral não tem poder regulamentar. Eu acho que em determinadas circunstâncias, né, o direito de acordo com a realidade, dentro de toda essa principialidade, dentro dessa sistematicidade que eu reivindico, há que se tomar medidas graves. Por isso que eu achei espetacular. Eu sou contra a criminalização, mas eu acho que a gente tem que ter instrumentos, por exemplo, como a gente tem na legislação hoje, né, de não permitir o controle de conteúdo, mas a intervenção de poder de polícia quando aquela determinada forma de expressão é anônima. Ou como eu tenho lá no 57A, 57 não sei das quantas, que você condena, criminaliza aquelas chamadas comitês de hackers, né, tentando trazer algum mecanismo que possibilite, nesse jogo, que é o jogo da disputa eleitoral, dotar os próprios candidatos, o próprio cidadão, de algum instrumental para fazer a jurisdição exercer o seu papel. E aí, Ju, com todo respeito, eu não vejo violência à tripartição de poderes, porque é preciso também entender que a justiça eleitoral, como eu escrevi há muito tempo atrás, em 2008, 12 anos já, ela tem aquilo que chama de dupla função típica. Ela é poder judiciário, mas ela também é gestora das eleições. E nessa condição de gestora, acho que ela tem o dever, sim, de procurar realizar todo o instrumental necessário para criar mecanismos de combate à propagação das fake news. Então, eu acho que ela tem que fazer convênio de inteligência, tem que ir atrás de Facebook, das plataformas, tem que fazer contato com o que for possível para, sem intervir no conteúdo, disponibilizar aos candidatos e àqueles que forem atacados a possibilidade de defender seus direitos e também ajudar o professor Alexandre Basílio a dar os seus notáveis cursos, porque só ele entende de como é que se faz para fazer isso. Só para fechar aqui um ponto. Primeiro que eu concordo contigo. A gente não discorda no que toca a diferença entre fake news e mentira. Né? E aí eu sigo exatamente a linha do Diogo Reis. Assim, ele fala muito bem, com muita propriedade sobre isso. Né? Quando eu coloquei o caso do homem que chega no bar ali, é exatamente para mostrar lá a origem atrás, essa coisa de mentira. Mentira tem do homem, da vida, do ser humano, Sim. da mulher, é nosso, genuíno. Agora eu insisto, né? A gente fala a questão das penalidades, a gente fala lá de competência privativa da União, acho bem difícil o judiciário, ainda que numa condição de político, o princípio da igualdade, a gente não pode partir do pressuposto que os políticos são ruins. Eu ainda acredito no princípio da igualdade formal, e aí é competência do legislativo criar essas penalidades. Eu vou me agarrar ainda nesse entendimento. Só para lembrar, pessoal, a gente está falando muito de fake news aqui. Eu quero lembrar vocês que a gente está falando de uma fake news 1.0, que em breve vai ser ultrapassada. Hoje, o que nós devemos realmente respeitar e temer são as deepfakes. Deepfakes com técnicas atualmente de perfeição tão grande que você não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário, do que é falso, criado. Então, para as eleições de 2020, aqui, né? Promete. Está todo mundo real aqui? Pois é, aqui é um robô, já aviso. É real. Não, é um negócio, isso, inclusive, me parece que essa vai ser uma preocupação, né? As deepfakes, a gente está vendo, começou com a brincadeira, que nem aquela história do Tiririca, né? Você batia lá G1 qualquer coisa. Eu me lembro que foi uma notícia aqui, que não lembro o que aconteceu no time de futebol. Cara, todo mundo entrou e é mentira, abestado. Aí os caras descobriram que podiam fazer aquilo.
Aí põe lá o G1, Globo, Folha de São Paulo, Le Monde. Eu recebi até do Washington Post. Aí você lê a manchete e diz, meu Deus, na hora que você digita, é uma fake news absurda, né? Então, eu acho que justamente com os deepfakes, só para esclarecer, viu, Ju, eu não sou favorável. Eu sou da linha, eu defendo que justamente quando a Justiça Eleitoral ela ingressa no campo das resoluções, ele exerce o poder regulamentar. E aí eu estou lá no 84, inciso 4, se eu não me engano, da Constituição Federal, que o limite do poder regulamentar é disciplinar aquilo que é a lei. Eu não materializo, acho que, sanções específicas. O que me pareceu na resolução das fake news é que eles desenvolvem aquelas autorizações legais que já eram dadas pelo 57A, eu nunca lembro o final. 57, o que é, Basília? IJKLMNOPQ? Como é que é? Tá sem áudio. O último é o J. De qual que você está falando? 57A, B, C, D, E, F, G, H, I. O último é o J. É que eu não consigo alcançar. Deixa eu registrar, já que a gente está falando de fake news, o doutor Diogo Reis está aqui nos prestigiando com a sua audiência, elogiando muito a atuação do GG e da Ju. Agradeço muito a audiência de alto nível. Temos aqui o Dr. Milton Cava também, que registrou muitos eleitoralistas famosos, pessoas aqui. Realmente a nossa audiência está em grande nível. Basílio, vou deixar para tuas considerações finais. Não parece, mas nós já estamos a 1h20, né? Então, acho que agora já, para vocês... Maravilhoso. Foi maravilhoso, sou suspeita, né? Sou fã dos dois, mas assim, para o encaminhamento para as considerações finais, vou ouvir primeiro o Basílio. Se quiser fazer aí mais uma pergunta, uma complementação, Basílio, para os nossos debatedores. Pessoal, eu só tenho a agradecer aos debatedores, o debate de altíssimo nível, extremamente profundo, mas a gente sabe que nós temos grandes preocupações de ordem prática com relação à propaganda, os pré-candidatos, os eleitores que são alcançados, com pessoas divulgando, por exemplo, a partir do dia 15 de agosto, enquetes eleitorais, que apesar de o TSE ter dito que não cabe a multa por violação, na verdade, por respeito ao princípio da legalidade, não caberia multa por publicação de enquetes, já há precedentes do ministro Tarcísio, mas ainda assim, nas pequenas zonas eleitorais, pode ser que o juiz, num primeiro momento, assim não entenda, já que a decisão não é vinculante, e continue aplicando multas por enquetes eleitorais. Então, tem muitas questões de ordem prática, tanto de propaganda de rua, mas, sobretudo, na propaganda na internet. Então, acho que, como minha avó já dizia, acho que caldo de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Então, bastante cautela com relação a essa propaganda, eu acho que nossos participantes concordam com isso, e muito cuidado com o abuso de poder econômico, né? Acho que essas são as principais ideias que ficam na nossa live. Mas é uma grande honra participar com vocês são sempre os nomes mais brilhantes aí do direito eleitoral em matéria de propaganda, a Ju respeitadíssima, o GG é a sumidade, é tanto que é chamado de King, é o King da propaganda, é o King do direito eleitoral. Eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer, pessoal. É isso aí. Com vocês. Ju, quer falar por último? Pode falar. Eu deixo, então. Bom, eu quero agradecer demais esse convite, é uma honra. Já fiquei muito honrado em participar daquele congresso. Grandes advogados gaúchos, vou citar o Lucas, o próprio Caetano. Vocês têm o privilégio de ter um vice-prefeito que é um grande eleitoralista, com obra publicada, o Gustavo Paim, o Roger, todo o pessoal, a nossa desembargadora, a Elaine, nossa, a Caroline Rocha, quer dizer, o Rio Grande do Sul tem uma profusão, sem falar dos grandes nomes, né? Vocês têm aí o Joel José Cândido, né? E mais recentemente agora o Rodrigo Lopezilho. Para todos esses eu dou um abraço. É uma honra dividir como paranaense com vocês, aos juízes, aos magistrados, desembargadores que assistiram, né? Diogo Reis e Marcelo Vai de Pugliese, estou aqui honrado. Aliás, não sei se o Diogo entrou agora, eu cito e gosto de citá-lo, porque o Diogo, eu já estava em crise. Aí eu assisti a Marilda Silveira e lendo o Diogo, eu admiti que eu estava obsoleto no meu tratamento com a propaganda eleitoral. Estou revendo, como diz uma propaganda, está na hora de rever seus conceitos. Eu queria deixar aqui essa palavra, em primeiro lugar, dizer que é justamente nos momentos de crise que a gente consegue vislumbrar tantos defeitos, mas sobretudo as virtudes de uma organização social. E acho que dentro da positividade que a gente pode extrair dessa negatividade, essas lives, a gente descobriu, Basílio e Débora, Juliana, como o mundo virtual ele pode propiciar virtudes. Quando que a gente teria a ideia de trocar tanto diálogo o tempo todo, todo dia, com tanto conteúdo, tanta interação? Então, de repente, a gente chegou
naquilo que o Habermas falava, aquela comunidade ideal de falantes, estamos conseguindo construir qualidade. E eu espero que essa iniciativa da EGE, do TRE, que está se reproduzindo e nos mais variadas entidades, continue, que a gente possa continuar nesse caminho, construindo os consensos para que esse novo normal, que vai emergir dessa crise terrível, seja um novo normal com mais solidariedade e mais democracia, e que nós não recrudesçamos a qualquer possibilidade de autoritarismo. Então, agradeço a atenção, agradeço o prestígio de quem nos assistiu e, sobretudo, a vocês aí da EGE, o meu fraterno abraço e o desejo de que em breve possamos estar aí nos Pampas Gaúchos, tomando aquele vinho que só vocês têm, comendo aquele churrasco e privando da simpatia que só vocês conseguem dar, acima de todos os demais sulenses, com perdão dos paranaenses. Esperamos também que ocorra o evento do IPRAD, né? Meu Deus, se eu não falar isso, eu vou em casa. Quero ressalvar. Não está cancelado o 7º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Ele está adiado, mas ele vai ocorrer. Assim que... E a gente quer fazê-lo não virtual, mas real. Assim que der uma mainada, que a gente tiver condição, todos fiquem alertas. Fazemos questão absoluta de recebê-los todos lá na nossa Curitiba, no estado do Paraná. Juju, por favor, querida. Eu quero agradecer demais o convite que me foi feito pela Débora. Eu tenho várias lembranças muito boas de Porto Alegre. Uma delas é também no TRE. Há uns 3 anos, nós estivemos juntas no curso de formação do juiz, e foi muito bacana, foi muito interessante. Eu agradeço demais sempre a lembrança do meu nome. Tenho amigos também muito queridos, vocês aí no Rio Grande do Sul, desembargadora Elaine, Carla Macedo, pessoas que moram no meu coração. Agradecer todos que estiveram conosco. E assim, Basílio, eu concordo demais com o que tu colocaste agora. Basílio, que é baita referência na propaganda, em especial porque ele consegue conciliar como pouquíssimos o direito às tecnologias. Sabe o que é blockchain? O Basílio sabe que blockchain, isso é um absurdo. Não fica com ciúme, tá, GG? E o que é interessante é isso que tu colocaste, porque a propaganda eleitoral, isso que eu gostei bastante desse nosso encontro de hoje, porque é o que me parece, nós trouxemos, seja na convergência que na divergência, mas eu acho que as macro-premissas que vão permear esse processo eleitoral no que toca a propaganda. Porque é o dia a dia mesmo, e a análise da legislação que vai nos mostrar como que vai ser ou não interpretado, e decididamente no que toca a propaganda eleitoral, fica muito relacionada a cada cabeça uma sentença, em especial porque nós estamos falando de eleições municipais, né? Então, é bem isso que você falou, Basílio, pontuando que muita cautela, né, tanto dos candidatos, como também no momento da aplicação mesmo, na interpretação dessa legislação, que é uma legislação, na grande maioria, proibitiva, né, e restritiva de direitos. Agradecer demais a presença e o convite. Nós aqui da EGE só temos a agradecer, acho que fomos uma das primeiras escolas, né, Basílio, aí, junto com o Basílio também, que realmente aí consegue unir o direito com a tecnologia, e aí a gente tem o Johnny também aqui, toda a equipe da EGE, a gente resolveu, então vamos lá, e daí foi correndo, a gente começou, porque esse é o último dia, né, ali, 4 de abril, aquelas últimas datas, não, nós temos que começar esse webinar já, e agora, de repente, lives para todo lado, a gente fica muito feliz, é muita informação. Eu também fico impressionada como as pessoas conseguem assistir todas as lives. A gente aqui, Joelson Dias agora registrou mais uma vez, Carla Macedo, Caroline Rocha, que citaste, o Caetano, que aliás é a nossa próxima live, será com a Gabriela Hollenberg e com o Caetano, tratando de convenções partidárias em tempos de pandemia, né? Porque também é um assunto que está mexendo aí, ao que tudo, nosso atual vice-presidente, próximo presidente da TRE, afirmou à imprensa que as eleições devem ocorrer esse ano, é a posição da Justiça Eleitoral, a gente vê que é a posição também dos eleitoralistas, assim, trabalharemos para tanto, né, se for que seja o mínimo adiamento possível, por isso estamos fazendo essas lives, porque sabemos das adaptações. Então, já fica aqui o convite para a live da semana que vem, que contará com a presença, então, do Caetano, que está nos assistindo, diz que passou muito rápido, todo mundo registrando isso, que passou muito rápido. E junto com ele, a Gabriela Hollenberg, também da Abradep. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês. Esperamos, sim, nos ver
presencialmente. Esperamos que logo, né? Porque todos queremos que essa pandemia passe logo, acabe logo, a gente consiga aí voltar à normalidade, mas claro, com responsabilidade. E então... Saudade do contato humano, que lá em Curitiba nós estamos normal, né? Quando decretaram, né? É verdade. Quando decretaram isolamento social a 2 metros de distância. O pessoal diz, mas por que é tão próximo? O que é o exato oposto do Pará, né? Lá é aquele calor humano. Lá todo mundo abraça, né? Paranaense é o único povo do Brasil que dá um beijo só, né? No Pará é 3, Minas é 2, o Rio Grande do Sul é 2. Mas nós sentimos falta, sim. A gente, com certeza, em breve voltaremos a nos abraçar, não só virtualmente. Muito grande abraço, obrigada, pessoal. mais uma vez, só agradecer então convidar todos para sexta que vem, então, mais uma live da ESG tratando de convenções partidárias e seguimos aí pensando o direito eleitoral e aceitamos sugestões. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Johnny. O Johnny, parabéns também, né? Extraordinário aí que comanda. Basílio, Débora, um beijo para